bem-vindos a mais um episódio do Dermato e muito mais. A convidada de hoje vai falar para a gente um pouquinho sobre o papel dos hormônios na saúde da mulher, saúde emocional, em algumas fases específicas, TPM, puerpério, principalmente climatério. Isso pode fazer muita diferença na vida de vocês. A Milena, doutora Milena Gross de Andrade, é psiquiatra, psicanalista, atua consultório, escritora, professora e coordenadora nos cursos do Projeto Conguru. Então, eu tenho a honra de convidar e agradecer a Milena a participar desse desafio. Obrigada, Mi, seja bem-vinda. Obrigada, adorei estar aqui, Mi. Muito legal esse trabalho, muito bacana esses podcasts. Estou acompanhando e achando que Que vai bom. fazer diferença na vida de muita gente. Obrigado, Milene. A gente estava esperando, porque em vários episódios aqui surgiu a saúde mental, o estresse, a ansiedade, a correria do dia a dia. Quando a gente falou de climatério, assim, eu atendo muitas mulheres, eu acho que é o meu público-alvo, eu acho que pode ajudar demais a entender o que pode estar acontecendo e como ela pode se cuidar. Então, Hum. para começar, uma pergunta básica, né? Como esses hormônios femininos, Milena, influenciam as nossas emoções, o nosso cérebro nessas fases de vida? Como que a gente pode Uhum. entender, simplificado, né? Mas o que eles fazem com a gente? Sim. Acho que a gente, ao longo da formação, não teve uma visão muito específica para o impacto emocional dos hormônios, né? A gente aprendia aqueles ciclos ali nas aulas de Uhum. endócrino da faculdade, né? E parecia que estrógeno e progesterona só estavam ligados com reprodução. A gente não olhava tanto para o impacto emocional. Faz pouco tempo que se tem a notícia de que a gente tem receptores para estrógeno, principalmente um pouco para progesterona, mas o estrógeno ele realmente é a estrela da vez nessa questão hormonal. A gente tem receptores cerebrais e cada mulher tem uma quantidade diferente de receptores, então isso faz com que algumas sejam muito mais sensíveis à variação hormonal do que outras. A gente Sim. percebe muito isso pela TPM. Né? Tem gente que nem passa pela TPM, a maioria tem algum ou outro sintoma, tanto físico quanto emocional, e outras mulheres têm sintomas muito sérios, assim, mudam de personalidade, ficam muito depressivas, ou ansiosas, irritadas. Então, isso dá uma amostra para a gente do quanto que nós mulheres sofremos com as variações hormonais. Isso desde a menarca, né, desde a primeira Uhum. menstruação. Quem tem filha nessa faixa etária percebe, né, Uhum. oscilações de humor, mesmo antes de começar a menstruar, mas quando já está na puberdade. Aí depois regulariza os ciclos, tem esses períodos perto da menstruação, que tem uma variabilidade menor. E a primeira grande experiência de mudança a gente vai observar na gestação e pós-parto, principalmente pós-parto, Uhum. né? Porque com a saída da placenta a gente tira o órgão que estava produzindo os hormônios e os ovários estão dormindo. Então, até eles voltarem a produzir, a gente tem um gap de alguns dias, que é o período do blues puerperal. Muitas mulheres sentem aquela variabilidade emocional, choro sem motivo, né, irritabilidade, uma sensação de estar estranha, né? Tem gente que não consegue pôr em palavras o Sim. sentimento. E aí a menopausa vem, mas como ela não é tão abrupta quanto um pós-parto, as oscilações emocionais elas podem não ser tão percebidas quanto uma mulher que acabou de dar à luz e está chorando Que sem tem um motivo, marco, né, porque Milena, que você tem a sabe. saída da placenta. Aí não tem muito o que acontecer. A falência ovariana, que era o termo que se usava, está até em discussão se a gente mantém esse termo ou não na medicina, ela ela é mais longa, né? A gente está falando de anos, não de um dia para o outro. Desse climatério, Então, o né? climatério ele é arrastado. E aí, muitas mulheres que nunca tiveram questões emocionais marcantes se percebem diferentes. Então, é um período bem difícil e até então silenciado. Acho que faz uns 2 anos que a gente começou a falar sobre É, menopausa, porque sim, antes era vergonhoso, sim. né? Então, a menopausa era um assunto escondido. E agora, Ou até muito mais o climatério também, né, menina? A menopausa sim. falava ali, a doutora Maria Clara que veio falar, eu conversei, falei para você que ela falou justamente isso, que as pessoas às vezes, infelizmente, esperam as alterações hormonais que às vezes não aparecem no exame, ou a parada da menstruação, e tem alguns anos que a mulher fica nesse sofrimento ali, e ela Sim. trouxe isso, por isso que eu estava esperando mesmo falar com você, Aham. que esses sintomas emocionais são os principais, que é ali que você tem que perceber que alguma coisa não está bem. Sim, porque eles são mais insidiosos, né? Eles não são tão evidentes quanto os calores.
O calor você não tem dúvida que você está sentindo, né? Sim, Vem aquela onda e a mulher tira a roupa, o sudorese noturna, fica tudo encharcado. Então, isso é muito diferente de como sim. era. Ela não tem dúvida que tem algo errado. Mas, de repente, ficar um pouco mais esquecida, um pouco mais irritada. E a gente não, o que não falta na vida são É um motivo. problemas, É. fatores de estresse. Será que é hormonal ou será que é porque eu tô com um trabalho que eu não gosto, porque eu tô com um problema no relacionamento, briguei com o filho, trânsito, né? A gente tem milhares de questões para a mulher se preocupar, para todo mundo. E aí fica essa dúvida, será que essa fase hormonal, e também tem essa questão que eu tenho notado no consultório, muitas mulheres com sintomas e exames normais. Sim. Ah, fui no ginecologista, ele pediu os hormônios, Então, está tudo normal. Então, isso exclui a questão da perimenopausa, do climatério. Não, né? Assim, até ter alteração e aqueles valores normais, eles são valores padrão, assim, é um padrão uhum. da Momentâneos população. também. É. E aí, será que para aquela mulher aquilo já não é um exame alterado, mas a gente ainda não tem uma tecnologia para identificar isso pessoa a Uhum, pessoa, né? uhum. Talvez os exames evoluam, porque sem dúvida nenhuma ela está com sintoma. Sim. E aí ninguém fala para ela que o que está Não acontecendo, dá o ela acha que aval o para problema é tratar, né? ela, É, sim. né? Então eu tô ficando maluca, porque a gente escuta muita questão de memória. É memória, isso que eu ia te perguntar. Como que É, chega mais para você? Memória. é, a memória chega mais para quem nunca fez algum acompanhamento psiquiátrico ou psicológico. Quem tem mais repertório de mudanças emocionais fala da Percebe mais coisa, da irritabilidade. irritabilidade. Percebe mais coisa, uma certa depressão que não é a depressão clássica que a gente tem Isso de que eu ia te falar, ficar. como que ela pode se apresentar? Tanto a depressão quanto a ansiedade. Não a que todo mundo pode fazer, né, perceber, mas Sim, o que de isso é sintomas podem vir? importante, porque a gente precisa diferenciar o diagnóstico psiquiátrico de sintomas. Tá. Sintomas todo mundo tem, né? Para ter o transtorno, você precisa de uma quantidade mínima de sintomas, um tempo que eles estão presentes, né? Assim, uma semana que eu tô mais triste, eu tô em depressão. Eu preciso de mais tempo e de uma somatória, não vem ao caso, Sim, né? Mas assim, tem critérios diagnósticos maiores para isso. maiores para isso, né? Ou tristeza, ou anedonia. Anedonia é uma palavra que fala assim, perda de prazer nas atividades que eu gostava de fazer. Então, assim, não tenho prazer limpando a casa. Mas você já teve em algum Sim, momento? entendi. Não, nunca gostei. Tá, então isso não serve Isso para não, avaliar. Eu preciso avaliar uma coisa que você gosta. Adorava ir no cinema. Agora eu não tenho vontade nem de ligar a TV para ver um filme. já é alguma coisa que chama Alguma atenção. coisa que me chama atenção, mudou um padrão. Ah, eu adorava sair para correr, tinha prazer, agora faz 2 meses que eu não faço nada. Por que será que mudou? Só a vida tá corrida ou você parou de ter prazer? A gente vê muito isso nas mulheres nessa fase da Isso perimenopausa. já seria um pouquinho desse embotamento, de É um falar, certo né, uma embotamento, a coisa. vida tá sem graça, não sei direito o que eu tô fazendo, uma perda de sentido também. Tá. Né? Eu vou nesse trabalho, mas não sei se isso me realiza. De projetos, É, talvez, uma coisa mais sutil nesse sim, sentido. sim. E de ansiedade, Milena Lenda? A ansiedade é o mal do Ela pode, século, né? ela pode Todas vir têm. de vários sintomas? Vários. Tem mulheres que ficam mais preocupadas com a saúde física, então é uma fase também que a gente pode ver uma busca maior por diagnósticos clínicos, né? Assim, eu tenho um mal-estar, mas Não sabe o que não é? sei direito o que que é, eu tô cansada de ver no consultório, a gente fica na dúvida. É algo psicossomático? Ou de fato tem alguma coisa que não foi diagnosticado? Porque a medicina que a gente atua hoje em dia, ela é muito segmentada. Sim. Mesmo nessa questão de menopausa, o psiquiatra vê os sintomas emocionais, o ginecologista vê a questão da menstruação em si, o endócrino Você fica vai perdida, ver, né? né? Quem que trata? E Por- quando você consegue numa equipe que pensa parecido, é Sim, um sucesso. Mas aham. você fica meio jogada de canto ao canto e opiniões É, diversas, sim, imagino, você né? tem que ficar indo atrás, assim, eu fui nessa médica, mas não sei se eu acredito no que ela me disse, não sei se eu vou fazer, né? De repente eu saio com uma prescrição gigantesca. Puxa, não era tudo isso que eu estava Sim, buscando. Então, falta uma integração maior, sim, né? Idealmente, talvez uma clínica que tivesse profissionais que fazem reuniões, mas isso não é sim. a realidade que a gente tem na saúde privada, que já é um Que já é um. privilégio,
São profissionais que atuam separadamente, mas que com boa vontade conversam e tentam alinhar um plano para aquele É o paciente. que você falou, a gente está falando de uma pontinha Que já dos é, né, benefícios, assim, né? as pessoas que têm privilégio de ter De acesso à poder. saúde pública. A saúde privada, a saúde pública não existe. Estava recente, né, que foi aprovado alguma coisa de tratamento e tal, nem tem essa possibilidade, é uma Então, judiação. reposição hormonal no SUS, né, como é que isso vai acontecer? Um tratamento, os antidepressivos que mais tratam os sintomas nessa faixa etária não estão disponíveis. O E paciente tem. existem medicamentos melhores para essa fase? Sim, sim, dá para a gente medicar. Primeiro tem que ter o diagnóstico, para Sim. depois ter o tratamento, mas esses sintomas, tanto depressivos quanto ansiosos, eles são tratados com a mesma família de remédios que são os antidepressivos. Eu sempre falo para paciente, o nome é ruim porque parece que só serve para Para quem depressão. está depressivo. Às vezes a pessoa não tem nada de depressão, mas tem uma ansiedade e vai tratar com antidepressivo. A Sim. ideia era mudar o nome para serotoninérgico, noradrenérgico, porque tem alguns tipos. O padrão ouro que a gente tem é a desvenlafaxina. Uhum. Ela trata mais sintomas de menopausa do que a maioria dos Um outros. pouco até o vasomotor, né? Porque ela tem uma ação noradrenérgica que atua no vasomotor. O estalopram também é uma boa medicação, não tão eficaz, mas ainda assim superior aos outros antidepressivos. Quando os sintomas são só emocionais, um só bem, entre aspas, e o antidepressivo que já funcionou no passado, muitas já têm história de ter passado com um psiquiatra, em geral também é uma boa opção. Mas se Uhum. ela está sem remédio, em geral, a gente tenta iniciar a desvenla para depois, se não der certo, a gente pensar em outras Em estratégias. associação com um endócrino ou gineco que esteja tratando a Sim, pessoa ali, né? porque a outra opção de tratamento é a reposição hormonal, Sim. que Para não quem são. pode, E na verdade, muito mais mulheres podem fazer do que não podem, né? A gente ainda sente hoje em dia, 2025, os reflexos daquele trabalho de 2002 que falou que, nossa, aumenta muito o risco de câncer, a sim. reposição hormonal, o trabalho foi encerrado antes da hora, Com uma porque. idade diferente, uma idade que não E era aí muito foram padrão. analisar, tinham vários erros, não é mais o jeito que se faz, não é mais o tipo de hormônio que se usa, mas no imaginário da população, reposição hormonal aumenta risco de De câncer. câncer. Dá medo, né? As pessoas têm medo. Muito medo. E daí Então, vem um outro lado também. Ou tem muito medo ou não tem medo de nada e querem repor de um jeito sim, a gente tem de bizarro. Então também tudo, tem né? essas duas coisas. Tem, Mas existe esse conforto, então, em todas essas fases. Eu acredito que no puerpério também, muita gente hoje. Acho que o puerpério foi falado bastante, as pessoas procuram, Milena, quando tem esse sofrimento ou não. Você acha que mais ou sofrem caladas menos. também? Essa acaba sendo a minha área de maior atuação, embora, lógico, eu tenho pacientes também na perimenopausa, e ao longo do tempo, né, as pacientes vão Eu vou envelhecendo até junto com a acompanhando com gente, você. É, acontece isso comigo né, também. que eu conheci no puerpério e agora estão entrando na perimenopausa, mas ainda tem muito tabu para procurar o psiquiatra numa depressão pós-parto, que é a doença clássica que a gente pensa quando a gente fala de período perinatal. Né? As pessoas ainda acham que se a mulher está deprimida é porque ela não queria tanto ser mãe, é porque ela não gosta tanto Mais do julgamento, bebê, né? julgamento, e aí ela tem que fingir que tá tudo bem, então Porque ela é uma coisa tá. linda ali que tá. Como é que você Como vai que falar que você você não tá tá triste? feliz com essa bênção de Deus? Então, Sim. assim, tem muitos comentários negativos que a mulher fica com vergonha, ela esconde os sintomas, e aí, de repente, acontece alguma coisa mais séria, mais grave, que em geral a gente vê muito na mídia, né, quando uma mãe mata um bebê, mas isso é a raridade da Sim. raridade, Ela assim. aguenta o tranco ali Ela aguenta o sofrendo. tranco, e aí eu tenho muitas pacientes com depressão crônica, você vai ver, começou no Começou puerpério. ali. Porque já vem junto uma culpa, né? Que é um pouco isso que Sim. eu ia falar. Como, porque todas essas fases, não sei muito nas TPMs iniciais, mas também tem toda uma confusão, às vezes na fase de adolescência, mas puxando um pouco mais para a mulher, elas são associadas ali a não ter, às vezes, nenhum tempo para perceber ou poder se cuidar, né? Como lidar com isso? Para ser um autocuidado, para diminuir essa culpa de poder se enxergar e se cuidar. Porque na correria do dia a dia, como isso, né? É uma coisa muito confusa. Como se colocar importante na sua vida. Como esse tipo de orientação. Como se olhar, se Sim, perceber. sim. Acho que o desafio da vida é esse, né? Porque a gente está muito para o outro, né? A mulher, ela cresce já com essa missão, né? A gente brinca de casinha, a gente brinca de boneca, então a gente cresce como mulher aprendendo a cuidar dos outros, né? Se você pensa em qualquer fase da vida, seja alguém para cuidar de um bebê, alguém para cuidar de um idoso,
ou quando alguém da família interna, em geral, quem está ali do lado? Uma mulher. Sim, para cuidar da casa, para cuidar de tudo, né? Então, a mulher, ela é colocada socialmente nesse lugar de cuidado, mas não um autocuidado, né? Porque ela pode olhar para ela quando está todo o resto encaminhado. E quando que está todo o resto encaminhado? Nunca, né? A gente sempre tem, eu brinco com as pacientes, né? Aquela lista de 100 tarefas, a 97 É é a gente. a gente, né? Fazer terapia, fazer atividade física. E aí o autocuidado, ele é muito, talvez, voltado mais para mostrar que tá tudo bem do que de fato tá tudo bem. Não, começa a ser mais um checklist. Sim, tem que fazer exercício para ficar magra, para Né? caber naquela Para roupa. postar que tá fazendo ginástica, para fazer Sim, não sei o quê. que Então, assim, deixa de ser a ideia de um autocuidado para ser alguma, né, uma coisa boa para você, que é mais estou entregando o que é esperado, né? até para mim, Então, né? né? Então, a terapia, graças Isso a que eu ia te falar, Deus, a como gente. a terapia é uma entrada para você se ouvir, né? Nossa, eu acho que todo mundo em algum momento da vida tinha que fazer terapia. Eu Uhum. sou muito pró-terapia, a gente tem diversas linhas para todos os gostos. Tem gente que gosta de fazer uma coisa mais solta, tem gente que gosta mais de coisas práticas, com tarefas. Existe terapia de todos os tipos, né? O que você precisa é achar alguém que bate o santo ali Sim. para ter um vínculo, porque você precisa confiar no seu terapeuta, saber que você pode contar coisas embaraçosas, coisas muito Uhum. pessoais, e que aquele terapeuta vai levar aquilo a sério, vai entender o seu sofrimento. Mas a terapia ainda é uma coisa muito difícil. Eu acho que a gente passou do tabu de isso é coisa para louco, né? Hoje em dia a terapia não tem mais esse contexto, Que mas bom, né? que bom, né? O psiquiatra ainda carrega esse estigma, mas a terapia foi descolada um pouco na minha visão, mas ainda assim é muito inacessível, É. De né? qualidade, às vezes de Uma qualidade, né? terapia boa, né, Tem que entrar num particular, orçamento ali, né? você tem que ter disponibilidade de tempo e dinheiro. Então é Sim. muito difícil. Tem lugares que fazem por valor social, mas de qualquer maneira exige que a pessoa tenha o deslocamento, o compromisso de estar ali, né? E às vezes é horário comercial, a pessoa ou trabalha ou vai na terapia, mesmo que consiga uma terapia de graça, que é raríssimo, né? No SUS eu lembro quando eu trabalhava em posto de saúde, né? Que já tive essa passagem também, fila de 2 anos. Sim. Até chegar a sua vez, aquele problema você já deu um jeito, né? Você Sim. resolveu de um jeito ou de outro porque você não tinha acesso à terapia. E hoje em dia está muito mais espalhado, tem as terapias online, tem plataformas onde Isso você que eu falar, essas vê portas de ali. entrada para quem não consegue, existem, Sim, né? Algumas sim. leituras ou algumas Tem os coisas que você pode, livros, né? Tem muito material bacana de autoajuda, que o termo autoajuda, às você vezes fala, né? Mas não é assim. Acho que tem leituras que interessantes que podem te ser uma porta ali, fazem, né? né, refletir, mas a terapia seria realmente um primeiro passo para você ter a visão de um profissional do que está acontecendo, né? Tenho muitos terapeutas que me encaminham, falam, olha, estou acompanhando essa pessoa, eu acho que está um quadro depressivo que precisa medicar, e aí essas parcerias são muito ricas, quando a gente Sim, consegue fazer, né, do terapeuta perceber que não está bem, porque às vezes o paciente não vai ter ideia de procurar o psiquiatra. E sim. mesmo se ele tem Tem vergonha. vergonha. É, passar no psiquiatra ainda tem um pouco desse estigma, né? Sim, Ele tenta de todas as outras já maneiras fez e de já tudo. fez de tudo. Já passou com todo mundo. Ah, mas seria É. tão importante de perceber que é uma coisa de muito ajuda, né? Sim, Mas eu acho que é um pouco isso. E mesmo com relação às mulheres, às vezes melhora, mas eu vejo ainda ligado a esse preconceito da história desse julgamento, né? Quantas vezes a gente escuta, por exemplo, meninas, né? Então, tudo bem, no seu dia de humor, não. Mas não tem aquele respeito desse processo da TPM e tudo mais, tipo, piadinhas, né? Memes, já deve estar de TPM, ou mulher é sim. hormônio, Aham, menopausa. Então, assim, vira um clichê, uma piada sim. que te desvaloriza, né? Quer dizer, você já tá sofrendo ainda como se você fosse louca da TPM, é uma coisa muito Sim. triste isso, né? Esse é um ponto interessante. Eu vim pensando em passar essa mensagem. Que legal que você puxou. É, porque é uma coisa ruim, eu acho isso. Porque a gente não pode. Os hormônios, eles têm uma importância. Então, eles de fato alteram o humor, mas eles não são tudo. Então, você também colocar tudo na conta dos hormônios, né? Qualquer mau humor é TPM, você minimiza tanto a importância do hormônio quanto a importância daquele comportamento da mulher.
né? E aí fica uma Uhum. coisa ali de, Como se fosse só culpa do mulher. hormônio É, dela. então tem outras coisas que estão acontecendo. Então, uma mulher que briga com o marido por alguma coisa que faz sentido, em geral é alguma coisa que Com faz certeza, não foi sentido, do nada. É. né? Será que é só o hormônio? Talvez ela reagiu com uma intensidade maior, mas assim, o hormônio não, ele não é que tá tudo bem e ele vai lá e causa um problema. Ele só intensifica, como se fosse uma lente de aumento para uma situação que já não tá boa, né? Sim. Então, ela se percebe mais reativa, mas reativa vem de reação, né? Ela Tem alguma coisa que. reage Uhum. a algo. Então, acho que a gente vive ainda sob essa ótica onde o padrão masculino é o padrão e a mulher é a variação do padrão. É, como se Então, fosse sempre a louca da a situação. louca, né? Tem Uhum. muitas coisas de Instagram, né, que a mesma atitude, tanto por um homem quanto por uma mulher, é lida de maneiras muito diferentes, né? Uhum. Um líder que é mais assertivo é um bom líder, uma mulher mais assertiva é uma megera, uma Sim. louca. Então, nós mulheres, a gente ainda tem muita dificuldade de se posicionar de uma maneira a ser respeitada, porque se a gente é mais suave, mais doce, não tem autoridade, se a gente tem autoridade é porque é agressiva, Com é certeza. masculina. Então, assim, ainda tem muito Ainda esse tem muito, estigma. né, do buraco Sim, ali onde vai caber, é. né? E aí qualquer reação mais intensa é TPM, é hormônio ou tá na menopausa, Te desqualifica. te desqualificando a partir de uma variação biológica que a gente tem e Uhum. que a gente aprende ao longo do tempo a lidar muito bem. Eu acho que Sim. por isso também que as mulheres têm uma leitura emocional em geral melhor do que as dos homens, porque a gente lida com os nossos Flutuações. humores, né, com as nossas flutuações Mas desde que a todo mundo menarca. tem, né, Melina? Eu acho que eles também têm Flutuação, muito. Não lógico, é é que falado, não é dito, mas sim, todo mundo é que tem. não tem esse impacto hormonal, Sempre. né? Se a gente vai olhar testosterona ao longo da vida do homem, é uma reta e vai caindo bem devagar. A nossa Sim. parece um eletrocardiograma, né? Uhum. Sobe, desce. É Mas isso mais deve ser difícil. legal a gente mostrar isso até para a gente está falando bastante das mulheres do climatério, mas muitas mulheres no climatério têm filhos adolescentes. Acho que é importante a gente entender, eh, valorizar no sentido de permitir que ela se perceba daquela maneira e se entenda, né? Sim, Do tipo, realmente, todo mês pode ser que tenha essa variação de humor. Que bom que você possa perceber o que que você pode fazer nesse período que te alivia, né? Para não sim, carregar mais esse tema, ela sim, tem muita TPM, já tem mais o humor ali do adolescente. Não, nesse momento, então, você pode se programar, porque existem coisas, né? Eu ia te claro. perguntar, uma atividade física, um sono, o que Nossa, que pode tem muita ajuda. coisa para É, tem, fazer, não tem? né? Porque daí você se Muito. conhece e você sabe ali, olha, Sim. nesses dias, se eu fizer tal coisa, talvez me Sim, ajude. tem muita coisa para fazer. Eu acho que o primeiro passo é esse que você disse: entender o que está acontecendo. Se a gente está falando ainda de ciclos menstruais regulares, entender o momento que eu fico pior. Eu não Uhum. posso parar a atividade física depois da ovulação. Então, depois dos 14 dias, né, contando o Que dia 1 seria a como a época que começa menstruação, essa coisa a mim? que começa a baixar estrógeno e subir progesterona, esse período a gente precisa tomar cuidado, porque o nosso cérebro reage mal à falta de estrógeno. Então, Que é quando esse ele, depois da ovulação. Então, quando tem essa segunda quedinha metade, ali do estrogênio que começa essa sim, variação. Você fica melhor, uhum, é como se fosse no sim, primeiras 2 semanas. aham. Ah, então ali seria a parte mais importante para ficar de olho. Sim, para você fazer atividade física, priorizar o sono. Então, a gente, como adulto, 7 horas de sono, em média, já é um bom parâmetro, Uhum, né? 7 horas de sono bom, profundo, então, assim, sem muita estimulação, né? Eu uhum. sei que tem um episódio só sobre sono, assistam Nossa, também. eu vou assistir de novo. Eu falei para Sandra que foi uma aula para mim, vou assistir de novo. Ela pôs aqui um gráfico, menina, e ela falou. Eu não lembrava nada disso, também me formei há muito tempo, mas eu acho que a gente nem. Eu acho que não tinha essas Não aulas. tinha, não existia medicina do sono, né? Eu Agora não existe. lembrava de nada, lembrava que tinha lá o sono profundo ou não. Sim, E ela colocou os platôs da aham. segunda metade do sono, onde seria esse varrer lixo emocional cerebral. Isso é Quanto que muito legal, foi né? muito legal, ela falando que Uhum. ali que são todas as regulações e Sim, aí ligando tanto a quantidade de sono quanto a qualidade e muito aí voltando no climatério, como a gente acorda 3 da manhã e não dorme é, mais, quer dizer, fica esse buraco para não ter essa limpeza, né? sim. Tá tudo muito junto, né? Muito. Não dá pra gente falar, só tem alteração emocional, só tem alteração de sono. Eu, como psiquiatra, independente do paciente, homem, mulher, tanto faz assim. Eu sei que ele não vai zerar de sintomas se ele não regular sono. Então, uma das coisas que eu faço no início do tratamento é vamos acertar esse sono.
E aí tem medidas de higiene do sono, que são medidas não medicamentosas. Em geral, se está com uma insônia muito grave, eu inicio alguma medicação para sono Ponto. até regular, e aí a Uhum, gente tira. A ideia não é claro. ficar tomando remédio para dormir a vida inteira, E mas tem sempre uma orientação, né? Não é claro, você tomar um remédio que, bom, agora graças a Deus já tem problemas com receita, sim, porque antes era isso, né? Tomar sim, remédio de qualquer jeito. sim. Mas E às vezes eles são necessários, né? pois é, tem muito paciente que tem medo do remédio. Eu acho saudável ter medo de um Sim. remédio, né, que tem uma ação cerebral, de um remédio psiquiátrico, mas com orientação a gente usa por pouco tempo e logo tira, né? Por quê? Porque se você não tem esse sono reparador, dificilmente seu humor vai melhorar. Todo Uhum. mundo aqui já teve uma noite mal dormida e Fica percebeu destruída, né? o dia seguinte, dores físicas, dor de cabeça, memória muito pior, você não tem atenção, você tá mais irritado. Imagina isso ao longo de semanas, meses, anos, né? A insônia é um dos principais sintomas da perimenopausa, até 40% das mulheres vão ter insônia, e essa insônia da madrugada, É, das três aquela da que acorda manhã. mais cedo, né? Muito ruim, porque às vezes ela precisa levantar às 6 e acordou às 3, vai Já voltar dá a dormir, desespero. melhor cenário, às 3h30, 4, para ter só mais um ciclo de sono, então, e ficar olhando no relógio, né, checando o celular, isso também é uma estratégia ruim. Ah, ela falou disso. Falou? Falou, Ah, falou. que bom. Porque eram uns três Acordou, T's, não é. olha. Não olha Isso, que não hora olha que que hora. Você falou é. exatamente o que você está É, falando. porque olhar é gatilho para ansiedade. Só Uhum. tenho mais 2 horas para dormir. Ai, meu Deus, preciso dormir, preciso dormir. O sono é relaxamento. Então, se você vai tensa, você não vai dormir. Não vai dormir. Então, é tentar assim, tá, vou levantar, vou ao banheiro, tomo uma água. Tem gente que precisa comer alguma coisa para voltar, que não é ideal, mas enfim. Faça Tem alguma alguma coisa. coisa ali que te ajude. Pega um livro para ler. Não pega o celular, porque o celular tem aquela luz mais azulada que Vai te estimular diminui, mais. né? Estimula o cérebro e diminui a produção de melatonina. Então, a Não gente, é um bom. celular de madrugada, nem pensar. Sim. Se tiver que ter uma tela, é melhor TV do que celular. Ah, vai para a Você sala sabe assistir um que pouquinho. eu conversei com umas amigas, né? Todas na mesma fase, né? Isso eu não tive no começo de olhar celular de madrugada. Agora eu tô dormindo ótimo, graças a Deus. Mas quando eu falei, ai, será, né? Aí algumas amigas falaram, Milene, eu acordo 3 horas, eu pego o celular ainda escondido ali e Aham. já faço a lista do dia. Ah, meu Tipo, eu já trabalho, já Deus! rende. Ah, não é nem pegar o celular para se Não, 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 divertir. não. Tipo, já aproveita. Olha como mulher às vezes Horrível, faz né? isso, né? Sim, as Tipo, já vou listas. aproveitar e vou agilizar 3, 4 da Aham, manhã. sim. Eu olhei e falei, nossa, não, sem julgamento, mas eu falei, não sabia. Então, assim, e a outra Aham. também concordou, ah, eu também às vezes faço isso. Já Então, assim, adianta a a gente está vida. se cobrando Sim. até, quer dizer, Até tá, na insônia. até na insônia, isso que eu ia te falar. Tá aproveitando a A insônia insônia tem para que ser render, né? produtiva, Produtiva. imagina. É. Mas isso é a carga mental, que é outro conceito fundamental quando a gente fala de tratamento de saúde mental de mulher. É explicar o que é carga mental. As mulheres entendem rápido. Ah, pode É, explicar, Mi, achei legal esse tema, acho que é importantíssimo. carga mental é tudo o que você precisa administrar. Não é só tarefas que você tem que fazer, mas são coisas que você já se antecipa. É, vejo São muitas gavetinhas ali. mulheres. A Não, gente tem. Mas olha, pensa num closet gigante. A gente tem 1 milhão de gavetinhas. Tem a nossa saúde, a saúde dos filhos, tem a casa, tem o trabalho, tem o marido, tem o pet, tem os pais, né? Porque, em geral, essa faixa etária, 40, 50 também é anos, também tem cuidadora, o né? envelhecimento dos pais. Então, tem muitas mulheres gerindo 2 casas, né? A própria casa, a casa Ou o luto dos pais, eu tenho ou o muitas luto pacientes passando por também, isso. São várias. ou a institucionalização dos pais, Sim, né, de colocar num asilo, que agora a gente não chama mais de asilo, mas que ainda é esse conceito, né, pôr numa casa de repouso, ou contratar cuidadora, que também é uma coisa complicada, vem tudo junto, né? tudo junto, ou traz para a própria casa, e aí muda a dinâmica com o companheiro, enfim, várias questões difíceis. E aí tudo isso você tem que pensar, o neuro da minha mãe pediu para voltar daqui a um mês, mas tem que fazer a tomografia, eu preciso marcar que horas eu consigo sair do trabalho. E Nossa. aí ela tá pensando em tudo, mas tem que dar a vacina para a criança, que agora já está na fase de dar a vacina e vai ter aquela saída pedagógica que eu preciso pagar e tem que Nossa, Milene. comprar. É Toda mulher se exatamente isso. identifica, né? É. Eu começo a explicar, as mulheres falam, ah, tá.
E às vezes eu vou explicar pro marido, eu atendo muitos casais no pós-parto, né? E imagina a carga mental de uma mulher que voltou ao trabalho e tem um bebê em casa, né? Que bebê você Imagino, tem, né? Você já passou por isso imagino. também, assim, é uma loucura, né? É, Tem que ter a comida para fazer a papinha, é um monte quem de vai checklist, né? levar, agora esfriou, a roupa tá curta, tem que comprar roupa, tem meia, tem que cortar a unha do pé do bebê. Então, assim, é uma lista que, em geral, tá muito mais na cabeça da mulher do que Muito. na cabeça do homem, né? Assim, eu escuto muito dos maridos. Tem dois pontos, né? Tem alguns falam assim, mas tudo que ela me pede eu faço. O que ela te pede é a Nossa, é 1%. ponta do iceberg. Mas tem também a situação onde o homem faz, não fica do jeito que ela queria. Sim. Então a gente também não pode, né, crucificar o homem, porque muitas vezes ele quer entrar e a mulher dificulta essa entrada, Ou não faz do porque, jeito dela. mas você pôs essa roupa? Mas você não prendeu direito a fralda. Esse leite está muito quente, esse leite está muito frio, mas você faz uma bagunça. Acho que até ela pode estar certa, mas assim, se você não deixa outra pessoa entrar, Essa carga mental a não vai carga diminuir. mental é só sua, a carga física também é só sua. Então, muitos casais, a principal faixa de separação é o primeiro ano de vida do bebê. É É a alta, maior né? incidência de divórcio. Por quê? Por conta desses conflitos, né? São Muita. desgastantes. Super desgastante. É ruim para o homem também, né? A gente, como mulher, acaba olhando muito Saindo, pelo né? prisma feminino, mas também para o homem é um desgaste. E o que precisa? O casal precisa se ver como um time, né? Nós aqui estamos juntos para que isso aqui dê certo. Então, vamos cuidar da casa, vamos cuidar do bebê, cada um com o seu trabalho em Esse é o geral. desafio, né? Eu acho, Sim, diminuir essa carga mental e entender que as pessoas que vão te ajudar são diferentes de você. sim. Às Não, vezes fica o papel da mulher em delegar, é horrível falar isso, né? Mas assim, em distribuir ali, que mas também é é uma um carga pouco, mental, né? mas que possa depois, com o tempo, funcionar como um time, que seja assim, né? Dar o start Sim, de falar, olha, isso eu preciso passar. sim. Que seja como equipe. Se não Porque funcionar, porque seu parceiro tem que ser do seu time, né? Não é você contra ele. Se vocês estão um contra aí o outro, tem piorou. alguma coisa errada no casal. Então, na perimenopausa, a carga mental é diferente, mas ela é igualmente pesada no momento onde a nossa mente também não está dando conta de muita coisa. Sim. Porque aí tem aquela neblina cerebral, Que é neblina muito mental, pesada, né? que é assim, nossa, antes eu pensava tanta Funcionava. coisa ao mesmo tempo, né? Eu conseguia ser multitarefas e agora, para eu resolver uma função, já esqueço o nome da pessoa, já esqueço o endereço, pulei um compromisso, então tem muita coisa E aí vem a bendita acontecendo. da culpa, porque você Culpa, dava conta eu daquelas não sou mais a 1000 mesma. abas aqui abertas e agora eu não consigo mais. Isso é uma Sim, angústia, super. As né? mulheres ficam angustiadas e sentem que tem algo errado com elas. Aí elas vão no médico e falam, não é menopausa, porque os seus exames estão normais. Ela fala, Nossa, aí então o fica que é? pior. Então o que é? Né? Puxa, perimenopausa. Tem alguma coisa acontecendo que ainda não é detectável, mas Que o seu cérebro já está sentindo ali. sim, você provavelmente está produzindo menos estrógeno e isso muda toda a configuração de neurotransmissores cerebrais. Uhum, Então, a gente tem uma ação do estrógeno tanto em sistema límbico, que é uma área do cérebro mais relacionada com emoções, e também córtex pré-frontal, que é essa área do planejamento, da execução, daquela mente afiada que, em geral, as mulheres têm ao longo da vida, né, de lembrar de coisas, né, até ó, brigas de casal, os homens falam, é injusto, ela lembra de um negócio que eu onde está falei guardado isso? com 15 anos, como assim? A mulher tem uma memória muito boa em geral, e nessa fase ali dos 45 aos 55 anos, em média, claro que cada mulher vai ter uma faixa etária mais específica para isso, não lembra mais como era mesmo, o que eu fiz ontem, né? Uhum, Tem uns esquecimentos e isso tem impacto no trabalho. Então, se ela está trabalhando fora de casa, é uma fase onde ela fica mais insegura, onde talvez ela tenha mais cobrança. Se ela lidera uma equipe, pode acontecer de deixar passar coisas, então também ela se sente ameaçada. uhum. Não estou mais produzindo tão bem. O que vai acontecer comigo? Eu vou perder meu trabalho? E aí vem as inseguranças de uma faixa etária também onde você sabe que é mais difícil de se Sim, recolocar, o medo. né? É uma fase que está mais difícil, você precisa mais de
dinheiro para cuidados médicos, né? Talvez você precise ajudar alguém Você da já começa a família. pensar se você guardou para depois ter sua Sim, vida. É uma é cobrança muita grande, né? preocupação, né? Então, se a gente consegue ajudar essa mulher de uma maneira que a mente dela volta a ser mais funcional, como antes, né? Não é que a gente também, minha mente está igual aos 25. Não, mas Não. assim, uma mente que aos 25 você também não tinha a maturidade que você tem aos 50. Uhum. Então, a gente tem perdas e ganhos, Sim, né? Acho que a gente olha muito para as perdas e pouco para os ganhos. sim. Então, acho que também essa oportunidade de ver a menopausa como uma reestruturação cerebral para dali para frente a gente usar as conexões que são importantes, né? Conexões de neurônios, eu estou falando uma coisa mais física mesmo que Uhum. acontece na menopausa. É importante que a gente consiga entender que talvez a gente perca algumas coisas, mas a gente ganhe outra, né? Uma maturidade emocional, né? Uma sabedoria maior para lidar com situações. Então, situações que antes te deixava maluca aos 30, com 50 você olha e fala, Uhum. não gostei, mas assim, você também não vai, em geral, né? Lógico, Sim, depende muito do que parece está uma visão. É acontecendo. muito legal você falar isso, porque parece uma visão meio poliana, assim, eu brinco, mas é verdade. Talvez a gente não vá dando conta, dando conta, dando conta. Se a gente entender como um convite, talvez não, eu não vou dar conta de tudo e tá Não é tudo para dar bem, conta de né? tudo. É, Quem consegue? exato. Né? Quando as pessoas falam, como você dá conta de tudo? Não dou, essa é a resposta. Não É, dou conta de sim, tudo. Alguma coisa ficou para trás, né? Seja, em geral, diversão fica para trás, tá é, aí com, né, contato social, isso a gente costuma tirar e de primeiro. acaba sendo autocuidado, aquela coisa de fiquei assistindo TV na sala, fiquei É. no celular. As pessoas reconhecem esse tempo como Como um descanso, como lazer. um lazer. É lazer? Também gosto. Mas assim, eu acho que isso ser o seu único lazer tem Tomar um alguma pouco de coisa cuidado, errado, né? né? Você tá no as mulheres, eu acho que a população no geral, né, tem essa ilusão da conexão pelas mídias sociais, né? Você curtiu a foto do seu primo, tive contato aqui com meu primo através de um toque na tela, pus um Ou coraçãozinho. WhatsApp de vídeo, né? E Que aí, ajuda, mas também não é a mesma coisa. não é a mesma coisa, né? Quando É. que eu fui lá na casa e a gente passou um tempo juntos de qualidade, a gente fez sei lá, pediu uma pizza, né? Assim, esse momento de ele me contar o que está acontecendo na vida dele, eu contar o que está acontecendo na minha. Não estou falando de um grande momento de conexão, mas estar com pessoas queridas, isso é importante, a gente está perdendo muito, porque é longe, porque a gente está cansado, porque tem trânsito, porque não É, tem isso é legal você dinheiro. falar. E aí, de repente, a gente se vê muito fechado em nós E essa mesmos. conexão social, quando a gente enfrenta essa preguiça inicial ali e faz, acho Sim, que é tão gratificante, né? Eu, pelo menos, eu sou uma pessoa preguiçosa, mas sim. quando eu vou, eu falo, nossa, eu podia A fazer gente mais. precisa, o ser humano é um ser social, né? A gente só deu certo porque a gente consegue se organizar em sociedade. Nós somos animais fracos perto dos outros animais, né? A gente não tem uma força física, Uhum. mas a gente, como sociedade, a gente se organiza e se protege. E agora a gente tem essa sociedade artificial que está ali no celular, mas a gente não tem o contato real. E eu entendo, dá preguiça mesmo. Numa É, pois sexta-feira você já é. teve aquela Você semana já fez todas as puxada. outras coisas, né? Ai, vamos sair para fazer alguma coisa. Nossa, não. Tá, não precisa ser na sexta, mas talvez no sábado, no almoço, né? Será que a gente não Uhum. consegue? E aí as pessoas estão num movimento muito isolado, compartilhando menos experiências. Então, as experiências que eu tenho acesso são as experiências que a pessoa pôs no feed do Instagram. E E às aí eu vezes aquilo acredito que ali aquilo é verdade, não é verdade. não. Teve uma pesquisa, pena que eu não tenho a referência, mas assim, últimas postagens de pessoas que se suicidaram. Hum, eu já Postagens vi. ótimas, assim, tá Sim. tudo bem, curtindo Foto, aqui. viagem. E 2 dias depois a pessoa se Sim, matou. A não ser que ela tenha recebido uma notícia sim. bombástica, ela já estava pensando nisso. E ela consegue enganar, todo mundo consegue enganar. Consigo fazer um post aqui falando que eu, né, tô no auge da minha vida, mas Sim. talvez internamente eu sinta que não tá legal, que tem um problema. Então a gente não pode acreditar em tudo que está escrito ali, porque as mídias sociais E elas se fazem a comparar com gente se aquilo, né? comparar. É isso que eu ia falar. Comparação acho E que é é uma grande coisa. sempre uma comparação negativa. Eu tô mais feia, eu tô mais gorda, eu tô mais isolada, tá todo mundo se Eu ganho menos, eu divertindo. trabalho menos, eu tenho menos sucesso, meu casamento, quer dizer, tudo é menos, né? Tudo Porque as fotos postadas são tô as mais bonitas. coisas negativas e tô menos coisas positivas. Essa é a dinâmica das mídias sociais e acaba entrando até numa competição de quem posta coisas mais legais, Uhum. né? Mas isso
é muito artificial. E quando a gente tem um contato próximo, a pessoa vai ser mais autêntica em geral, né? Vai falar Sim, o que que não tá bom. Ela não vai postar ali para todo mundo ver, mas eu sendo amiga dela, ela vai me falar, olha, meu marido perdeu o emprego. Poxa, estamos super preocupados. Ela não vai postar, sim. ah, meu marido perdeu o emprego, que dia Mas esse triste. partilhar Mas ali, né? comigo ela sentiu que dava para compartilhar. E isso me faz pensar, perceber, na verdade, que as outras pessoas também estão com as lutas pessoais delas, com os problemas delas, e isso aumenta a minha empatia, né? Então, aquela pessoa que às vezes eu tinha uma ideia não tão boa, quando eu conheço mais ela como pessoa autêntica, isso fica mais fácil da gente ter essa proximidade. Você precisa de ajuda? O que que eu posso fazer? Puxa, está muito para baixo, vamos sair? Vou aí na sua casa. Então, essas coisas, elas são tão importantes e dão uma sensação de bem-estar. Sim. Então, um ponto não medicamentoso, né, para melhora de saúde mental é tentar sair do isolamento, Tá. sair do celular e ter mais essa rede que todo Esse mundo contato tem. humano. Contato humano faz muita falta. Valida ter seus próprios sentimentos, né? Sim, sim, E porque fases. Porque se você tem uma. Isso é muito legal, uma rede de amigas da mesma idade. sim, Claro, né? Não é para tudo virar piada, mas você, aham, eu acho, né? Eu acho que rir de si mesmo, ou dividir algumas coisas que são engraçadas, que sim. são mais leves, ou as tristes, mas dividir emoções com os outros torna tudo muito mais Ah, fácil, né? sim, Eu acho muito. é pela via da empatia, mas isso que você falou é interessante, né? Porque Freud já falava que o humor é sinal de saúde mental. Quem consegue Gente, rir eu já acho, está num estado emocional melhor, eu porque, acho. né, ver graça em alguma situação, mesmo uma situação, né, tragicômica, que É. é trágica, mas também tem um Sim, ponto é. engraçado, né, de, ah, esqueci o nome. Puxa, tá tudo bem, também Ah, isso eu, esqueço. eu falo para todo mundo agora. Eu não vou mais ficar Aham. sofrendo porque a gente falou, olha, eu não tenho a menor ideia do negócio. Porque às vezes tira uma conversa entre as duas da mesma fase e não Aham. sai, né? Uma Sim. fala assim, como que. Ah, eu não sei. Tipo, fica até Aham. tenta dar uma risada e falar de outra coisa. Pronto, depois volta, Pronto, né? tá tudo bem, é isso, assim, não É, aconteceu nada grave. sim. Então, acho que a ideia é se cobrar menos, tentar ter uma vida saudável, então dormir bem, se alimentar bem, Alimentar. praticar exercício. Qualquer convidado de saúde que se você trouxer aqui vai falar a mesma coisa. Ah, mas isso é legal, que É, é para a validar gente tem mesmo, né? muitos, É. muitos, Sem grandes, eu acho também, todo mundo que veio aqui foi escolhido a dedo mesmo. É claro, eu escolho quem cuida de mim, quem eu gosto, quem eu confio. Mas aceito, imagina, gente, não é uma consulta e os pacientes vão ter as pessoas que elas gostam. Mas eu não queria ninguém que viesse com coisas mirabolantes, ah, receitas porque de não sucesso, existe. receitas de saúde, coaching de saúde, coaching de vida, Uhum, fórmulas mágicas, sim. suplementos, porque é muito ruim. Chega o paciente no meu consultório lá, juro por Deus, suplemento de N especialidade de 1.000, 1.500 reais, como se aquela Aham, cápsula fosse resolver toda a vida. Então, assim, sim. começa a ter uma coisa muito Aham. feia na Não, eu medicina, né? Eu recebo acho isso também. horroroso. O paciente me encaminha e fala: olha, passei no nutrólogo. Antigamente Então, era no ortomolecular, é, agora é nutrólogo. eu tenho um Sem pouco de preconceito preconceito com com os eu nutrólogos. também, gente. Ou, como foi o Médicos integrativos? integrativo. No começo, Aham, eu cheguei a fazer um curso no AS de medicina integrativa. Quando começou, porque eu falei, nossa, que bacana, a ideia é entendi que era. boa, né? A ideia é ótima. Aham, Aí depois eu fiz uns meses, eu juro, eu saí do curso, porque eu aham, comecei a falar, nós estão viajando. aham. Porque assim, não dá para você. Porque gera Sim, culpa. Porque aí você não tá bem e a pessoa parece que te fala assim, ah, mas você não tá cuidando do todo. Isso é uma coisa que fica achando até mais culpa para você, sabe? sim, Alguma coisa que você não tá sim. fazendo certo, ou que sua família não fez certo, ou que você não tá se cuidando. Você fala, gente, não dá, né? Sim, mas nessas fórmulas tem de tudo. Tem fitoterápico, tem minerais, aí tem um benzodiazepínico de Jogado manhã. ali. Mas você fala, mas como assim? Por que esse alprazolam em subdose em geral, né? Um alprazolam 0,5 de manhã, você não fica com sono? Ah, fica um pouco. Mas por que que isso tá aqui? E assim, a pessoa tá achando que são suplementos Eu já mais vi nessa também linha vários natural medicamentos. e tem topiramato, alprazolam. Tem coisas que eu tô segurando para usar, né? Que são medicações mais E que você pesadas tá tomando e de ali. repente está ali na fórmula e Uhum. ninguém falou para ele ou para ela que estava, né? Ninguém pegou item por Ela nem item. sabia que tava tomando, né? E aí você manda para você nessa função de você ter que autorizar ou não aquilo. E tem coisas ali que eu tenho que pesquisar, que eu não tive essa formação, né? A gente na faculdade de medicina
não tem nada sobre fitoterápicos, que é até uma falha, acho que a gente poderia ter, Sim. mas algumas coisas ali que eu não sei nem classificar direito. E aí a pessoa tá apostando naquilo. Tem também, assim, o valor Sim. que a pessoa vê, E o quanto tempo ela quanto que perde ela de um diagnóstico é. correto? Sim, porque tem coisas mais graves. Então, Sim, eu assim, já vi colocarem corticoide, aí ao mesmo tempo retém líquido, aí colocavam diurético. então, Ah, já vi? Aí um remédio para dormir, remédio para acordar, um monte de cafeína, a pessoa já tá ansiosa, então assim, é uma mistureba, né? e aí você não sabe ali dentro de 20 compostos qual que fez mal, Uhum. né? E aí a conduta, em geral, é suspende, Começa do zero. vamos começar do zero, mas tem gente que tá tomando isso e não vem pro meu consultório. E Sim, tá porque tem mais vivendo preconceito. aí. Outra coisa que eu sei que é polêmica, mas que eu queria falar um pouquinho, eu escuto muito no meu consultório, as pessoas não estão com esses sintomas, não querem ir para um psiquiatra, acham que não estou no ponto de ir para um Ah, psiquiatra, sim. eu trabalho, dou conta de tudo e tudo mais, e aí, nossa, mas eu chego na minha casa, quer dizer, ao invés de socializar, eu tomo meu vinho, eu bebo e eu relaxo. Sim. Isso é uma coisa que eu queria falar para você. O que que Aham. pode acontecer na menopausa e no álcool, que é uma combinação que às vezes não combina? Desculpa. Não, realmente, cada vez mais eu vejo isso ficou muito forte na pandemia. Eu acho que ainda é algo que a gente que explodiu na pandemia e a gente traz, vez ou outra eu recebo pacientes assim, com alguma frequência, que se automedicam com o álcool. Uhum. Então, o que que elas estão fazendo quando elas bebem? Elas estão tentando se tranquilizar, estão tentando lidar com a ansiedade, estão tentando esquecer o dia ruim. Só que o álcool, ele tem ação em sistema nervoso cerebral, né? Sistema nervoso central. A gente tem um ponto ali de parecer, né? Num primeiro momento parece que você tá melhor, mas depois você tá pior. O dia seguinte, tipo, quem bebe é um dia seguinte mais para baixo, sintomas Depressivo. depressivos, né? Então ele aplaca a ansiedade às custas de piora de humor. Não vale a pena. Mas eu entendo que tem esse preconceito, escutei muito já na vida. Eu não sabia se eu estava no ponto de procurar. A pessoa precisa estar no É? fundo do poço para ir no psiquiatra. Não, Se não ela preciso. tá, se ela tá mal, mas está conseguindo levar, o que é muito comum hoje em dia, porque hoje em dia a gente tem uma pressão social e financeira, né? Uhum. Eu tenho uma paciente que até brinca, eu não, é, eu tenho muito boleto para ficar deprimida, porque é isso, ela tá deprimida, mas ela tem que trabalhar Ela e, não quer nem o e ela diagnóstico de não depressão. não, médica. É. E aí ela fala, se eu não dou plantão, eu não ganho. Se eu não ganho, eu não pago meu condomínio, não pago meu aluguel. Como que eu faço? Eu não tenho a possibilidade, né? A gente está tendo também muita mudança no mercado de trabalho. Antigamente, a grande maioria era CLT, que bem ou mal te dá uma possibilidade de se afastar e continuar tendo um rendimento. Que é a Hoje em dia, minoria hoje, né? a maioria das pessoas são PJs ou um contrato informal, então também, se ela é afastada do trabalho, ela não ganha. E aí as pessoas estão desenvolvendo essa capacidade de serem minimamente funcionais, entregar ali o trabalho, talvez um trabalho de pior qualidade, mas às vezes nem impacta tanto, ela continua produzindo, mas ela usa Por toda a dentro. energia E emocional espera ter o dela. que todo mundo agora se fala, que é um famoso burnout, né? Que a gente não falava antes, que Vejo espera é o muito, limite, né? vejo Isso eu escuto muito. demais no As consultório. pessoas afasto muito por burnout e as pessoas têm muito medo de voltar. Voltar para a empresa e ser mandada embora porque teve um burnout. Então, assim, realmente não é o que eu tenho observado. As empresas, em geral, até por questões Eu acho que já caiu. jurídicas, né? Assim, não afastam tanto, mas os pacientes ficam com muito medo da repercussão. Mesmo que não sejam mandados embora, vão tratar meio como café com leite, sabe? Ah, não Uhum. dá o projeto grande para ela, dá para o fulano, porque ela acabou de voltar de um burnout. Parece um cuidado, mas tem gente que sente isso como uma discriminação, um De novo, preconceito. igual o que a gente falou. Então, assim, eu entendo que no psiquiatra é difícil, toda a primeira consulta eu tento quebrar o gelo ali com o paciente falando, ah, sua primeira consulta, nunca passou com um psiquiatra? Você está com muito medo? Eu faço uma Uhum. brincadeirinha, porque a pessoa está com muito medo, ela está arrasada de estar no Parece psiquiatra. o que não deu conta. Eu acho que tem um pouco isso. Parece que é um atestado de falha, quando na verdade tem que ter muita coragem de ir para o psiquiatra. Sim. É corajoso, é falar, eu não tô bem mesmo, eu não Uhum. tô bem. E aí, quando ela fala, você fala, nossa, mas olha só, 2 anos atrás ela já não estava bem. Ela Ela ficou um já devia tempão, ter né? procurado. Por quê? Porque quanto mais arrastado o quadro,
mais tempo a gente leva para ter a melhora. Então isso Então que é esse importante, ponto isso é que a gente importante. queria até deixar de quanto antes você perceber que tem alguma coisa, melhor é. Sim, não deixa cronificar, porque quando o nosso cérebro ele é feito de ligações de neurônios, né? Então, quanto mais você fortalece essa conexão, mais difícil é desfazer. Crise de pânico é bem clássico. Quanto mais crise de pânico você fica tendo sem estar tratado, medicado, mais o seu cérebro aprende a fazer esse Aquela caminho. É crise. igual uma trilha. A trilha mais pisada é a trilha mais fácil da gente identificar. Então, a importância de procurar o tratamento precocemente, ou na hora, na verdade, não é Uhum. precoce, mas assim, comecei a ter sintomas, eu não tô bem. Nossa, esse último mês eu passei péssima. Vamos ver esse segundo, tá? Pior ainda. Puxa, já Já procura, não vai procuro. esperar um ano. Mas as pessoas tratam com várias outras coisas, muita gente trata com floral, tem gente que vai, faz a constelação familiar. Eu acho que são possibilidades que a gente tem, mas isso, meu Não receio com exclui. isso é o quanto posterga o Sim. tratamento com mais evidência científica. Você Então, pode faz ter opções, concomitante, exatamente, né? Vamos. religiosas, espirituais, o que você Sim, quiser, mas junto com alguém ali para poder te ajudar. sim, uma coisa não exclui a outra, mas assim, pelo menos uma avaliação. Eu recebo pacientes que falam, não vou tomar remédio psiquiátrico. Tudo bem, Eu falei, não tem. tudo bem, deixa eu só entender o que você tem. Ah, você tem uma depressão, ó, tem outros tratamentos, terapia, atividade física, meditação, faz isso, Uhum, faz isso. uhum. E se você não melhorar, você volta. Então, assim, tem muita coisa para fazer, Sim, mas o preconceito, o medo, o estigma afasta as pessoas de um cuidado adequado. E é muito triste isso, né? sim. E importante também a gente falar dessa parte do climatério, que para tentar ficar de olho, né, sensível com você mesmo se tem algumas alterações. Eu vi até que você trouxe um livro que Sim. é muito legal, né? Posso Conta aí pra mostrar? gente, pode. Vou mostrar na câmera do É. livro. Gente, o cérebro e a menopausa, leitura obrigatória para todo mundo, em geral as mulheres, mas se os homens quiserem entender o que se passa no nosso cérebro, né? Lisa Mosconi é uma neuropesquisadora, ela é bárbara e ela escreve com uma leitura, assim, é muito fácil de ler, não é uma leitura Sim, cansativa. É um tanto técnico em alguns capítulos, mas ela até fala, quem não quer saber disso, pule para pula tal esse. É. capítulo. Então, é uma leitura fácil, fala bastante sobre os mitos, sobre a questão de reposição hormonal, sobre o que, que a gente perde, o que a gente ganha com a menopausa. Amei. Comprei meio assim, será que vai ser interessante? Achei Eu um dos também li melhores livros. rapidinho. E trouxe o meu livro, gente, só para Ah, falar um que legal. pouquinho, com foco na perinatalidade, para a gente falar de gestação, parto, pós-parto. A gente tem vários capítulos para profissional, mas também para público leigo que está passando por isso. Então, fala de diagnóstico, de tratamento, ansiedade, depressão, psicose, dependência química, questão de álcool. Então, essas coisas tabus que a gente não escuta por aí, a gente tentou Colocou. incluir no Ah, livro, que porque são demais. coisas assim que às vezes a pessoa acha que ela é a única que está passando por isso, né? Porque é um momento tão delicado, tão especial, e ela está ali com vergonha, fazendo coisas Sozinha. escondidas, né? Questões alimentares também a gente vê muito, muita Uhum. compulsão alimentar nesse período. Então, acho que às vezes os livros são uma porta de entrada. Sim, eu acho que livro, Começa a a ler rede de sobre apoio, a isso. socialização, quer dizer, eu acho que, resumindo um pouco o que a gente Sim. conversou, acho que é isso, né, Mi? Entender um pouco o que está acontecendo, não desvalorizar, se enxergar, Uhum. socializar, procurar Sim. ajuda. Que mais, Mi? Você finaliza pra gente, assim, como se fosse Hum. um. Eu não gosto de dica. Um recado carinhoso, assim, para as pessoas que possam estar. Não, eu acho Tanto que desde TPM falar, olha, isso às vezes não me faz bem, sei lá, alguma coisa se assim. você tem alguma questão específica que você imagina que pode estar relacionada com questões hormonais, mas também questões emocionais, acho que primeiro você tem que descobrir o que está acontecendo, né? Primeiro a gente faz uma avaliação com qualquer profissional de saúde, né? Se for questões mais emocionais, acho que o psiquiatra é a melhor pessoa, se for mais questões físicas, ginecologistas, tem alguns endócrinos também que Uhum. trabalham com essa questão, e a gente tem, né, ferramentas para fazer uma avaliação, se isso está normal, se está fora, e se está fora, o que que a gente pode fazer? Tem muito tratamento disponível. Então, tem tratamento com hormônio, tem tratamento medicamentoso, tem tratamento não medicamentoso que todo mundo deveria fazer, né, Uhum. que é atividade física, alimentação, sono adequado, pelo menos 7 horas de sono. Isso é bem importante. Tentar sair mais da tela e viver o mundo real e ter contato social com as pessoas, tanto família, amigos, né, comunidade. Acho que isso,
O que faz Uhum. sentido para você, invista. Então é algo que a gente precisa tomar cuidado para não ficar ali em último lugar na lista Na de lista, tarefas. é. Ah, Milena, não sei nem como te agradecer. Eu vou deixar o Ah, contato, tanto do projeto quanto da Milena. E eu sei que é uma pessoa que acolhe muita gente, que tem um olhar diferente e muito especial. Queria te agradecer mesmo, de coração. Obrigada, sou admiradora. obrigada, Mia. Eu que agradeço. Muito bacana esse podcast. Eu acho que vai mudar a vida de muita gente. Estou feliz de fazer parte. Ah, obrigada. Então a gente fica por aqui. Se vocês quiserem comentar alguma coisa ou perguntar, pode me mandar que eu passo o contato pessoal dela também, né? Um e-mail, alguma coisa assim, tá? Obrigada.